Vamos abrir nossas Bíblias na epístola que Paulo endereçou à igreja que estava em Roma. Romanos capítulo 5, do verso 8 ao 11. Esse é o tema: reconciliados com Deus. Reconciliados com Deus. A palavra reconciliado vem do termo grego para o verbo reconciliar. Katalasson, essa é a expressão. Katalasson, que denota mudar, aleluia, trocar acerca de pessoa que estavam distante de Deus, mudar de inimizade para amizade. Assim era o nosso estado. O pecado adâmico nos tornou inimigos de Deus. Estávamos afastados, alinhados com as luxúrias da vida, alinhados com o pecado, alinhados com as imundícias. Mas coube ao Senhor nos reconciliar consigo mesmo. Diga aí, já estamos reconciliados. Porque um dia estávamos no concílio do Senhor reconciliados. Significa unidos com Deus, desfrutando da sua presença. Aliás, a gente sempre esteve com Deus, principalmente na criação. Quem se lembra daquele texto, quando Deus estava criando todas as coisas, e estavam ali os anjos, na sua totalidade, e todos os filhos também na sua totalidade. Jó 38, versículo 7. Nesse momento estávamos o quê? Conciliados, unidos com Deus. Mas o Senhor nos predestinou a este mundo. Nascemos de um ventre em iniquidade. Davi fala sobre isso no Salmo 51. Em iniquidade nascemos nesse corpo. Então Jó, no capítulo 38, Jó 38, versículo 7, diz assim: quando as estrelas da alva, isso aqui significa todos os anjos que não se desviaram, que não criaram rebelião, todos os anjos estavam com Deus, honrando a Deus, adorando a Deus, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam quem? Todos os filhos de Deus. Então nesse momento estávamos conciliados com Deus, unidos com Deus. Repito, o Senhor nos predestinou porque quis, foi a vontade de Deus. O primeiro foi Adão, mas como disse lá no Salmo 51, Davi escreve que todo ser humano, ele nasce em iniquidade, no ventre materno. Então cabe ao Senhor em vida reconciliar os que estão extraviados, destituídos da sua glória. Então isso aconteceu depois de 70. Todos os filhos foram reconciliados com Deus, trazidos para Deus, em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura do texto básico. Romanos capítulo 5, do versículo 8 ao 11. Estamos ao vivo, né? Estamos aqui na congregação evangélica Remanescente da Graça, um ministério segundo o preterismo completo, porque cremos na escatologia consumada. Preterismo completo, aqui no Recife, no bairro da Boa Vista, na Rua do Sossego 21, Recife. É um prazer tê-los conosco nesta manhã de domingo, aqui na nossa congregação. Faremos então a leitura de Romanos capítulo 5, do verso 8 ao 11, para a glória do nosso Deus. Diz assim o texto: mas Deus prova o seu próprio amor. Presta atenção, Paulo está dizendo que Deus provou o seu próprio amor, amor incondicional, amor eterno para convosco. Paulo escreveu essa epístola no ano de 57 depois de Cristo. Isso aqui era uma promessa que em 70 se cumpriu. Diga, se cumpriu. Aleluias, maravilha, né? Ele continua aqui dizendo:
pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Nós quem? Esse pronome aqui aponta para quem? Todos os homens? Não. Os filhos, os eleitos, os predestinados. Tem alguém que questiona isso, mas Jesus não morreu por toda a humanidade. Jesus se fez oferta única. Aquele corpo foi oferecido como oferta suave a Deus, para que todos os filhos de Deus fossem perdoados, lavados, purificados, remidos e reconciliados. Então Paulo diz: sendo nós ainda pecadores. Quem é que nos tornou pecadores? Adão. Adão complicou a nossa vida. Então o pecado de Adão nos atingiu. Por isso que só Deus poderia se ofertar naquela cruz para poder perdoar totalmente os nossos pecados. Oh, glória a Deus! No verso 9: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Olha o valor do sangue de Jesus. O efeito foi 70. Claro, o sacrifício foi antes, na cruz, mas em 70 aconteceu o efeito dessa entrega, dessa oferta de sangue. Seremos por ele salvos da ira. Então ele veio em 70 implantar o seu reino, veio cumprir a salvação, para que os salvos naquela ocasião pudessem dizer: uma vez salvos, salvos para... Antes de 70 era impossível, porque era uma promessa, mas em 70 se cumpriu. Eles poderiam dizer: uma vez salvo, salvo para sempre. Eu tenho até uma canção que eu fiz, inspirada por Deus, que diz, só a primeira parte só: uma vez salvo, salvo para sempre, o Deus que eu creio, nele é amor. Eu tinha medo, e insegurança, mas hoje vivo, com fé e com no Evangelho do meu Deus está escrito: a salvação é para os filhos, servo seu. Estou a desfrutar nessa promessa, com grande satisfação. Com grande satisfação. Amém? Podemos falar que somos salvos? Somos salvos para sempre. Versículo 10: porque se nós, quando inimigos, olha só o que o pecado adâmico nos causou, nos tornamos inimigos, não por nós mesmos, mas pelo erro, pela falha, pelo pecado de Adão. Muito bem, como inimigos, fomos o quê? Reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, quer dizer, a morte do corpo, o ente santo. Muito mais, estamos já reconciliados. Olha Paulo afirmando algo que ele não tinha, não é certeza, mas não tinha tomado posse. Está afirmando algo que o povo de Deus tomaria posse em 70, e assim aconteceu para a glória de Deus. Aleluia! Seremos salvos pela sua vida. 11: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, o povo foi reconciliado. Então, eu não preciso dizer: Senhor, reconcilie comigo. Entra na minha vida agora, Senhor, me faz um filho. Não, isso já aconteceu. E eu não sabia disso. Eu não tinha essa informação.
porque até então ninguém tinha me ensinado. Depois que comecei a meditar, a verificar de uma escatologia consumada, descobri que todas as coisas já se realizaram em nome de Jesus. Por exemplo, quem crê que já é cheio do Espírito Santo, levanta a mão. Tem gente que está buscando. Não, já temos o Espírito Santo. Por quê? Ninguém pode falar Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Ninguém pode falar, confessar Jesus é o meu Deus, o meu Senhor, o meu Rei, se não for pelo Espírito. Quer dizer, Jesus é o Espírito, Espírito é Deus, Deus é o Espírito. Aleluia. Compreendi isso em nome de Jesus? Então, já fomos reconciliados. Então, meus amados irmãos, a frase reconciliados com Deus tem em vista o fato de que estávamos alienados de Deus e de que a reconciliação ocorreu quando nós nos encontrávamos naquele estado deplorável, destituídos da glória de Deus, totalmente extraviados. Agora estamos em Deus e Deus em nós. Estamos unidos, estamos em aliança. Diga amém com isso. Agora nós somos um com o Senhor. Diga bem, irmão, nós somos um com o Senhor. Maravilha, né? Tem gente aí fora que acredita que é um com o preto velho. É um com a pombagira, é um com sei lá o que. Não, nós somos um com Deus. Nós somos e somos formados como igreja de Deus. A igreja não é o teto, as paredes. A igreja somos nós. A igreja mística, aleluia. A igreja mais do que vencedora. A igreja abençoada. A igreja justificada. A igreja totalmente liberta. Oh, aleluia. Porque antes da cruz também, diz a Bíblia, que os demônios saíam e trazia quantos? 7 piores. Esse panorama acabou. Filho de Deus não pode ter demônio. Filho de Deus tem o Espírito Santo, que é Deus com ele, em nome de Jesus. Mas tem lugar que se prega isso. As pessoas passam anos fazendo corrente naquela intenção de se libertar de demônios. Não existe isso, irmãos. Nós somos filhos do Todo-Poderoso. Volta um pouquinho aí no capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3 de Romanos, apenas no versículo 12. Romanos 3, 12. Vamos ler do 11, porque na época de Paulo também, muitos não entendiam o que Paulo estava escrevendo, o que Paulo estava querendo dizer aqui. Mas a igreja de Jesus entendia, naquela ocasião, perfeitamente toda a escrita de Paulo. Diz assim, Romanos 3, dos versículos 11 e 12. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Aqui, deixa eu fazer uma pausa. A maioria das igrejas diz que para as pessoas terem Deus, elas têm que buscar Deus. Irmãos, ninguém busca Deus. É Deus que busca os perdidos. É Deus que busca as suas ovelhas. Ele busca as suas ovelhas, se apresentam e passa a confessá-lo como o único Senhor e Salvador de suas vidas, em nome de Jesus. Porque o sujeito está morto. O morto não tem poder de reação, de dizer que quer ou não quer. Eu quero ser salvo. O outro diz, agora não, deixa eu chegar feliz. Quando eu tiver com 70 anos, 80 anos, eu vou receber, eu vou aceitar Jesus. Não existe isso. É Jesus que recebe seus filhos. Aleluia. Então ninguém busca Deus. A gente está morto, está na lama do pecado, está lá confuso, perturbado, desorientado. Então ele não tem como ir para Deus se o Senhor não o buscar, se o Senhor não o trazer. Aleluia. 12. Todos, olha só, o que o pecado adâmico causou, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Veja,
estado deplorável, totalmente caído, totalmente destruído. Então coube ao Senhor consertar o que Adão fez, em nome de Jesus Cristo. Compreende isso? Estávamos extraviados, mas agora não. Agora estamos em Cristo. Diga, estamos em Cristo. Não estamos mais perdidos como ovelhas, porque o bom pastor nos achou. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Não foi o caso de Zaqueu. Vamos ver lá no Lucas capítulo 19. Lucas, no capítulo 19, olha o estado dessa ovelha chamada Zaqueu. Enganava, defraudava, roubava, se enriqueceu, né, por intermédio dos impostos que ele cobrava, desviava parte desses impostos, se enriqueceu à custa da população de Israel. Lucas 19, aleluias. Vamos ler a partir do 1 até o 9. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, olha só, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Ele não era nanico, mas era um homem de pequena estatura, não é verdade? Que era coisa rara na Israel, mas ele era um homem de pequena estatura. 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, significa a uma figueira, a fim de vê-lo. Quer dizer que ele queria ver Jesus. Muito bem. Porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhes: Zaqueu. Ué, como é que Jesus sabia o nome dele? Jesus conhece todas as suas ovelhas. Irmão, tem muitas ovelhas que ainda virão para Jesus. Algumas estão no espiritismo, no catimor de fundo de quintal, nas drogas, se prostituindo, vivendo nas correntes da vida, enfim, está lá, vivendo a vida errada. Jesus, por conhecê-las, certamente vai chamá-las, e quando elas forem chamadas, elas vão obedecer, em nome do Senhor. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Então tudo isso aqui foi preparado por Deus, não foi coincidência, não foi por acaso. É Deus que prepara a hora, o dia, o lugar para resgatar suas ovelhas. Por exemplo, onde você estava quando você vivia no mundão da vida? Na perdição total. Você se lembra? Eu já contei aqui. Estava lá na escola de samba, Capitão dos Pilares, bebendo, pensando que era o tal, sapatinho de ouro, samba, etc e tal. E Deus me chamou quando eu estava lá numa mesa de cerveja. Coisa interessante, né? Coisa maravilhosa, irmãos. Nós temos aqui irmãos que foram chamados exatamente desta forma. O pastor Oliveira estava no samba, né? Sambão, pagode, etc e tal. Foi chamado de lá. Então, ele chama as suas ovelhas, e as suas ovelhas lhe obedecem. Aleluia. Entende isso em nome de Jesus? Mal sabia Zaqueu que seria reconciliado com Deus. Porque normalmente a pessoa que está no erro, ela nem imagina: será que o Senhor vai me aceitar do jeito que eu sou? Pecador, perdi, enganando o povo, fiquei rico à custa de manobras. Ela pensa: eu sou um homem podre, sujo, Deus é santo, como é que Deus vai aceitar pessoas? Mas Jesus veio para os perdidos, os doentes espirituais, os sãos não precisam de médicos, e ser doente. Então Zaqueu estava doente espiritualmente, então cabia a Jesus curar essa doença espiritual dele, em nome do Senhor.
no versículo 7, todos que viram isso murmuravam, porque não entendiam e nem poderiam entender que Zaqueu era uma ovelha. E eles diziam, dizendo que ele se hospedara com homens pecadores. Não, ele veio, aleluia, salvar o seu povo dos seus pecados. E assim se cumpriu. No versículo 8, entre mentes, Zaqueu se levantou. Olha só a reação de uma ovelha que ouve a voz do seu pastor e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar, olha só, aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa ou em alguma coisa tenho desfraudado alguém, restituo quantas vezes? 4 vezes mais. Só um homem que pode ou poderia fazer isso é quando ele tem, aleluia, um encontro com o seu Deus, com o seu Senhor. Ele se rende, ele tem essa reação, ele confessa: eu errei, eu fiz tudo isso, mas quero me reparar, restituo 4 vezes mais. É assim, irmãos. Então Deus ainda está na nossa geração reconciliando muitos filhos que estão desviados. Oh, aleluia! Você crê nisso? Para a glória do Senhor. Talvez alguém da sua casa, da sua família, da sua parentela, que humanamente às vezes não acreditamos. Isso não tem jeito, isso não pode ser filho de Deus, você é uma ovelha negra, você é um perturbado, não vai se converter, não vai vir para Deus. Às vezes julgamos dessa forma, porque não conhecemos a pessoa, mas Deus conhece as pessoas. Às vezes fazemos tais julgamentos precipitados. Imagina se Deus vai colaborar com aquela pessoa que diz: Gilberto não tem jeito. Deus vai dizer: é isso mesmo. Fulano não tem mais jeito. É isso mesmo. Não, é isso mesmo, coisa nenhuma. Não tem jeito até quando eu, Deus, não agir na vida dele. Agindo Deus, quem impedirá? Então ele age dessa forma com os seus filhos, com as suas ovelhas, com o seu povo, com os seus eleitos e predestinados. Restituo 4 vezes mais. Então, qual foi a palavra de Jesus? No resumo, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Salvação daquela vida perdida, daquela vida do erro, do engano, pois que também este é filho de Abraão, da linhagem de Abraão. Quem foi Abraão? Filho de Deus, eleito de Deus, foi chamado amigo de Deus. Então Zaqueu era da linhagem de Abraão, era filho de Deus, era separado, como nós também. Nós somos separados. Remanescente significa separados. Diga: separados. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Até quando? Então, esta é a condição do perdido, mas o Senhor o acha. Glórias a Deus. Querido Gilberto, vê se eu coloquei aí Romanos 6, do 5 ao 8. Coloquei? Romanos, capítulo 6, do versículo 5 ao 8. Romanos, capítulo 6, do versículo 5 ao 8. Diz assim: porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Todos nós passamos por esse processo da ressurreição espiritual. Efésios 2:1. Estávamos mortos, mas Ele nos deu o quê? Vida. Verso 6. Sabendo isto, 2 pontos, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, glória a Deus, com todas as nossas mazelas, erros, etc, etc.
para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Houve um tempo que eu, você, todos nós éramos escravos do pecado. Hoje não, nós somos escravos de Cristo. Cristo é o nosso Senhor. Verso 7: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Diga para o irmão: você já está justificado do pecado. Aquela vida errônea que você, que eu, que nós praticávamos. No verso 8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aliás, já vivemos nele e Ele em nós. Então o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque não somos mais escravos do pecado. Cristo destruiu tudo isso que nos prejudicava, cujo o pecado de Adão nos trouxe, em nome de Jesus. Tamanha vergonha, mas o nosso Cristo, o nosso Deus, consertou. Aleluias! Em nome de Jesus Cristo. Recebe essa palavra em nome do Senhor? Estamos ou não estamos unidos com Cristo? Quem se une ao Senhor é o que com Ele? Um espírito com Ele. Quem se une com o Senhor é um espírito com Ele. Aleluia! Louvado o Senhor para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo. Vê, querido Gilberto, 2 de Coríntios, esse texto aqui muito conhecido. 2 de Coríntios, capítulo 5. 2 de Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao 21. Paulo também pregou essa questão da reconciliação com Deus. O ministério de Paulo também abrangia, a reconciliação que Deus faria ou estava fazendo com seus filhos que estavam extraviados, destituídos. Ora, tudo provém de Deus. Diga, tudo provém de Deus. Não é do pastor que tem a mão abençoada, que tem a oração ungida. Não, tudo que está acontecendo, vai acontecer na nossa vida, provém de Deus. Aleluia. Benefícios, bênçãos, segurança, proteção, crescimento espiritual, conhecimento teológico das Escrituras, tudo provém de Deus. É Deus que nos permite avançarmos desta forma, desta maneira. Aleluia! Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, o ministério de Paulo também abrangia esse ministério da reconciliação. Quando Paulo pregava a palavra, muitas ovelhas eram reconciliadas, unidas a Cristo. Versículo 19: a saber que Deus estava em Cristo. Como é que Deus estava em Cristo? Deus estava em Cristo? Será que é duas pessoas? Não. O Verbo estava no mundo. Deus estava no mundo de forma humana, como Filho de Deus, como Messias. Oh, aleluia! Que coisa linda! Porque no corpo de Jesus não adentrou pecado. O único corpo que não adentrou pecado foi o corpo que era o invólucro onde Deus habitou. E Ele próprio reconciliando as suas ovelhas, trazendo as suas ovelhas, perdoando todas as suas ovelhas, em nome do Senhor. Entende isso? Então, não imputando aos homens as suas transgressões. Imagina se Deus fizesse isso. Deus sabia que seus filhos não tiveram culpa nenhuma de viverem, de estarem desviados, extraviados. Foi o próprio Adão. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse, aleluia, por nosso intermédio. Claro, por intermédio de Paulo, Deus exortou seu povo, Deus amou seu povo, aleluia.
Deus orientou o seu povo, Deus conduziu o seu povo, Deus aconselhou o seu povo. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo falando agora para os irmãos, enfaticamente, o povo que estava em Corinto, os amados de Corinto, a igreja estava lá em Corinto, né? Paulo está falando que eles deveriam agora, por conhecer a palavra, por conhecer o amor de Deus, a bondade de Deus, que Deus estava querendo que eles viessem reconciliar-se com Deus, né? Deixar Deus agir na vida deles, conduzir a vida deles, liderar a vida deles, coordenar a vida deles. O que nós fazemos aqui? Ensinamos acerca da palavra da reconciliação a todos quantos estão chegando, a todos quantos estão sendo chamados por Deus, em nome do Senhor. Porque não somos nós pastores que convencemos ninguém, nós anunciamos a palavra da verdade, né? Pelas redes sociais, evangelismo de boca a boca, etc e tal, mas é Deus que convence, e Deus só convence as suas ovelhas, as caídas, as que estão prostradas, menosprezadas, doentes, enfermas, oprimidas, perturbadas, desorientadas. Deus trabalha de tal forma na vida delas, que elas se levantam, elas vêm para uma nova vida. Oh, glórias a Deus. 21, muito bem, aquele que não conheceu o pecado, para Cristo, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, o Senhor nos tornou justiças, o Senhor nos remiu. Você pode confessar: já estou reconciliado com Deus, redimido, perdoado, lavado, justificado, mas também glorificado. O Senhor já nos engrandeceu. Você recebe essa palavra? 1 de Coríntios. Estamos aqui na Congregação Evangélica Remanescente da Graça, um ministério segundo o preterismo completo. Estamos aqui revivendo um momento muito importante da história da igreja, a reconciliação com Deus, isto é, os filhos vindos para Deus, as ovelhas que estavam extraviadas, perdidas, chamadas por Deus, atraídas por Deus. 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 17, diz assim na palavra: mas aquele que se une ao Senhor é o quê? É um espírito com Ele. Isso aqui é maravilhoso que Paulo escreveu, deixou para aquela geração e para as próximas gerações. Quem são esses que se unem ao Senhor? A não ser os predestinados, não é verdade? Ele só chama os predestinados, e quando eles vêm, eles passam a ser um com o Senhor, eles passam a render graça a esse Senhor que era desconhecido, no qual eles viviam ao bel prazer, vivia a sua própria sorte, fazia correntes, alguns adoravam os supostos santos da igreja católica, outros nas orgias, nos sambas da vida, nos pagodes da vida, enganando, sendo enganado. Mas eles vieram porque Deus trouxe e se apresentaram a Deus. Deus se apossou deles, aleluia. E Paulo diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então nós somos intocáveis. Diga: nós somos intocáveis. Não podemos mais viver aquele tipo de vida que vivíamos anteriormente. Não tem a sua coisa, uma vez reconciliado é para sempre. Não pode, irmãos, se desviar mais, não pode mais se apostatar. Uma vez reconciliado, uma vez unido com Cristo, uma vez com Cristo, é para sempre. As tentações, obviamente, continuam, mas estamos firmes em Cristo. Se Cristo está em nós, nós somos pessoas, homens e mulheres, que estamos aptos, que estamos preparados para rejeitar qualquer coisa
que venha entristecer o nosso Deus, em nome de Jesus. Estamos conscientes disso, para a glória de aleluias. Eu mencionei aqui Efésios. Vamos ver então a epístola que Paulo escreveu aos Efésios. Epístola aos Efésios, no capítulo 2, do verso 11 ao 14. Epístola dos Efésios, aos Éfesos. Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Diz assim a palavra que é de Deus: portanto, lembrai-vos de que outrora, está apontando lá para trás, vós, gentios, significa estrangeiros, que não eram judeus, não eram israelitas, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aquele que se intitularam circuncisos na carne por mãos humanas. 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo. Houve um tempo que todos nós estávamos sem Cristo, não estávamos unidos com Cristo, aleluias, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Houve um tempo que eu vivi a minha própria vida, sem Deus, a me coordenar, a me corrigir, me exortar, a dirigir os meus passos. Assim é a condição de muitos. Ele vive sem Deus, som de Deus, mas vive sem a direção de Deus, sem a coordenação de Deus, sem os conselhos de Deus, sem as orientações do Senhor, que são maravilhosas. 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia. Olha o valor do sangue de Cristo. Por isso que a gente não participa aqui da ceia meramente, aleatoriamente. Não. O efeito do sangue de Cristo foi maravilhoso, tremendo. Posso dizer que a nossa alma era vermelha como o carmesim, era encarnada como escarlates, mas o Senhor tornou-a branca como a neve, alva como a lã. Aleluia. Ainda diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Oh, aleluia. No verso 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo, aleluia, quer dizer que o segundo Adão, sendo Jesus, consertou o que o primeiro Adão fez em relação a todo o povo de Deus, judeus predestinados e gentios destinados à vida eterna. Aleluia. Tendo derrubado paredes da separação que estava no meio, olha só, a inimizade. Então, nós não somos mais inimigos de Cristo, não vivemos mais naquela inimizade. Ele quebrou a barreira e fez de um só povo, em nome do Senhor. Um só povo, uma só igreja abençoada, em nome do Senhor. Entende isso? Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Até quando? Vamos ver uma passagem aqui de Atos, eu botei aí, 21, Atos capítulo 21, estamos falando da reconciliação que Deus faz com seus filhos. Não é o pastor da igreja, não é a igreja, não é a congregação A, B, C que faz isso, é Deus que reconcilia consigo mesmo as suas ovelhas perdidas, o seu povo. Atos 21, verso 29. Botei aí, Gilberto. Atos 21, verso 29. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom examinar a Escritura. Atos 21, verso 29. Diz assim:
Isso. Gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina, olha só, ensina a todos a serem contra o povo. Não é isso? Desculpa, podendo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência, não é isso? É o 29. Pois antes tinham visto Trófimo, né? O Efésio, em que sua companhia na cidade o julgava que Paulo o introduzira no templo. Eu usei esse texto aqui porque Paulo estava na cidade de Efésio e ele estava pregando a palavra de Deus, estava ali em missão dessa cidade. Então muitos eram contra Paulo. Mas por que Paulo foi levado para aquele lugar? Porque Deus sabia que tinha eleitos ali naquela cidade, tinha escolhidos naquela cidade, tinha homens e mulheres que deveriam ser reconciliados com ele, com o próprio Deus. E Paulo estava ali ciente que a sua pregação da reconciliação, do ministério da reconciliação, não seria em vão. Ele pregou a palavra de Deus e as ovelhas ouviram e se converteram. Muitos também ouviram, desprezaram. Esse tal de Paulo está pregando algo que está desencaminhando o povo, dividindo o povo. Esse Paulo está pegando as coisas aí que ninguém entende, não tem nada a ver com as coisas de Deus. Não. Ele pregou a palavra da reconciliação e muitos se converteram. É bem verdade que se você voltar para a epístola, não está aqui no meu esboço, e Efésios, né? Você vai encontrar algo interessante. Exatamente, teve efeito a pregação de Paulo, porque assim Deus quis que Paulo fosse enviado para lá, e Deus o enviou, e ali Paulo realizou um grande trabalho. Capítulo 2, versículo 1 em diante, em nome de Jesus. Paulo foi primeiro àquela cidade, depois reuniu o povo, pregou a palavra, muitos foram reconciliados. Aí depois Paulo escreveu a epístola para abastecer, para preparar os irmãos que estavam naquela cidade de Éfeso. Capítulo 2 de Efésios: ele vos deu vida. Mas porque Paulo pregou uma palavra de vida, Paulo pregou uma palavra de reconciliação. Por isso ele declara aqui na epístola: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos mas a palavra da reconciliação chegou para aquele povo, e o povo recebeu vida, o povo se reconciliou com Deus através da pregação de Paulo. No verso 2: nos quais, olha só o que Paulo declara aqui, nos quais andastes, vocês viviam outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós. Paulo também se inclui. Paulo vivia dessa maneira, Paulo andou dessa forma. Olha só: andamos outrora, quer dizer, antes, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. Éramos, mas Jesus, como segundo Adão, consertou tudo isso. Agora nós somos filhos benditos, filhos amados. Olha o que Deus fez, irmãos. Por isso que eu tenho motivo de agradecer a Deus todos os dias. O Senhor me chama agora de filho bendito, filho amado, não mais como antes, filho da ira. Então foi o pecado adâmico que causou tudo isso na geração de Deus, ou na geração de Deus. Mas depois de 70, houve o outro panorama. Aleluias! É maravilhoso. No versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Quer dizer que eu entendo que o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro.
aliás, nos amou antes da formação do cosmos, da criação do cosmos, do mundo geográfico. No versículo 5, estando nós, Paulo também se inclui, mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Que em 70, na segunda vinda de Cristo, essa promessa se realizou, se cumpriu. Aleluia! Versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros. Olha, essa epístola foi escrita antes de 70. Ela foi escrita antes de 70, irmãos. Foi escrita em 60 depois de Cristo. 60 depois de Cristo. Paulo estava afirmando que todos os filhos seriam salvos pela vinda de Jesus. E foram salvos pela graça, não por méritos, não por merecimento, em nome de Jesus Cristo. Recebe essa palavra? Temos motivo ou não temos para agradecer ao Senhor todos os dias? Tem gente que ameaça o dia murmurando, reclamando, minha vida, não sei o que, coisa e tal. Eu levanto, Senhor, obrigado, sou nova criatura eu sou, filho bendito, filho amado, eu sou uma pedra que vive, eu sou com o Senhor, o diabo não pode me tocar, porque ele está destruído, e algemas eternas. Essa é a minha confissão diária. Obrigado pelo ar que eu respiro, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela congregação que fazemos parte, pela palavra predestinada de sabedoria. É agradecer a Deus, parar de murmurar, de reclamar. É o vizinho, é o marido, é o esposo, é o demônio, é o capeta, é o destino. Não, irmãos, o Senhor já nos tornou mais do que vencedores, abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais aqui agora. Em nome de Jesus, recebe essa palavra em nome do Senhor. Versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Você tem a fé como dom. Por isso você crê que já é salvo. Deus implantou no teu ser essa fé, que é o dom de Deus, para que ninguém se glorie. Aleluias! Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, espiritual, não física, porque Deus não vem como vê o homem, Deus não vê cor, pretinho, marronzinho, sararazinho, sei lá o que. Deus trabalha com o nosso ser espiritual. Quem tem que cuidar da carne somos nós, em nome de Jesus. Então nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para vivermos entristecidos, aborrecidos, magoados, desenfreados, perturbados. Não, está aqui, ó. Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, em nome de Jesus. Aqui, ó. Isso resume a reconciliação que Deus efetuou no nosso viver. Por isso que eu falo, eu já estou completo, não preciso de mais nada, eu já estou completo em Cristo, espiritualmente falando, estou completo. Tem gente aí que está buscando há anos, né? Nós entendemos que já fomos reconciliados com Deus, em nome de Jesus. Essa é a palavra predestinada de sabedoria, em nome do Senhor, em nome do Senhor.